Se você não lembrar da sua missão, qualquer alguém fará você acreditar em qualquer coisa. PQV. Para que viver? Um projeto destinado a jovens e adolescentes, juntando Enneagrama e sentido da vida. Primeira e segunda etapa do Enneagrama, um final de semana em cada mês, e depois encontros mensais de uma tarde. Enneagrama e relacionamentos afetivos, resolução de conflitos, missão de vida, orientação vocacional, profissional, Enneagrama e suicídio, projeto de futuro e depois um final de semana de encontro com a essência. Um projeto do Instituto Enneagrama Shalom, onde vários facilitadores formam equipes com outras pessoas de forma voluntária, como um serviço aos jovens e adolescentes em várias cidades do Brasil e em Portugal. Não é sobre jovens que eu quero falar, é sobre ser jovem buscando sentido para respirar, sobre estar no presente com olhos abertos e brilho no olhar, enxergando o futuro com razões para viver e amar. É sobre saber quem é e saber que tem jeito de ser muito mais. É sobre saber para que viver e poder um dia dizer: eu passei no vestibular ou no Enem da vida. A vida é boa quando você está feliz, mas é muito melhor quando os outros ficam felizes por causa de você. Amar é a gente querendo buscar o que a gente é e o que é da gente, o melhor de nós mesmos, a natureza da nossa natureza, a beleza e a grandeza do que somos por trás de todas as máscaras que a vida nos fez construir para sobreviver. Mas não basta sobreviver. É preciso viver, e a vida vale quando é grande, porque a vida pode ser curta, mas não precisa ser pequena. Quem elege a busca não pode recusar a travessia. Caminhar é preciso, e o caminho se faz caminhando. Ser feliz é um ideal lindo, mas ser uma pessoa boa é uma missão de vida. E você vai ser feliz sendo uma pessoa boa. Qual é o melhor de mim? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Não é sobre personalidade que vamos falar, é sobre a essência que queremos resgatar. Conhecer-se e aceitar-se para crescer e ser feliz, para ser mais e aprender a amar. Havia jovens e no horizonte dos jovens já havia vazio e sem sentido. O suicídio entre adolescentes e jovens já era campeão nas estatísticas não divulgadas e esquecidas pelas manchetes. E os jovens já se perguntavam: para que viver? E como escolher aos 15 ou 16 anos o que vai fazer ao longo da vida toda? Que mais? Além da angústia sem sentido, indiferença e desencanto, que mais poderá habitar o coração de quem olha para o presente e pergunta: para que viver? E olha para o futuro sem enxergar horizontes que façam a vida valer a pena? Que
que propostas e respostas são apresentadas para os jovens? No meio de tantas pessoas e coisas e instituições que se aproveitam desse vazio existencial e fazem dos jovens mercadoria fácil e rentável, há também velhas respostas cheias de boas vontades, de conteúdo verdadeiro, sem dúvida, mas que não servem para nada ou quase nada nestes tempos de falta de sentido existencial. Essas inquietações andaram rodeando o coração durante um tempo longo e se misturaram com algumas intuições que já por lá andavam. O autoconhecimento como porta de entrada no universo da interioridade humana e a mística como experiência do amor abundante e incondicional capaz de saciar os vazios existenciais. Tudo isso se encontrou um dia e gerou em borbulhões de estrelas cadentes, faiscantes, a constelação entre Enneagrama, jovens e sentido da vida. E assim nasceu o PQV, o projeto Para Que Viver, como resposta ao PQP, que tantas vezes paira no horizonte da nossa cultura líquida. Era como se o óbvio se tornasse claro e de repente o coração sentiu que a intuição era boa. No mesmo dia o programa surgiu e a equipe se formou e o entusiasmo cresceu. No seio do Instituto Enneagrama Shalom surgiu assim o PQV, como um serviço gratuito e entusiasmado aos jovens e adolescentes. Enneagrama como caminho de autoconhecimento, crescimento e transformação pessoal. Meditação como experiência de Deus que nos habita. 2 faróis fazendo luz sobre relacionamentos afetivos, gestão de conflitos, missão de vida, orientação vocacional, profissional, projeto de futuro. Encontros mensais ao longo de um ano e um final de semana intensivo, encerrando o projeto como um mergulho de encontro com a essência. Tudo foi tão natural, como se já estivesse há muito tempo escrito no coração. Planejamos a divulgação que nem precisou acontecer, porque o boca a boca espalhou a notícia e os jovens e adolescentes assumiram em pouco tempo as 100 vagas que foram abertas. E na semana seguinte, ao primeiro encontro, mais 20 jovens imploraram vaga e foram acolhidos no projeto. E numa sincronicidade rápida e fácil, em várias outras cidades além de Fortaleza, outras pessoas do IES e não só, juntaram os sonhos para fazer real este caminho. Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Palmas, Araguaína, Cuiabá, Maceió, e o sonho encontrou terra fértil também em Portugal. Partilha de sinais de crescimento com a família e com os amigos, clareza no caminho vocacional, luz para dar sentido à vida, solução de conflitos, autoestima, compaixão por si mesmo e pelos outros, descoberta ou reencontro com a espiritualidade, sempre num ambiente de profundidade, interesse e entrega que raramente encontramos em trabalhos de autoconhecimento e transformação pessoal por esse mundo afora. Gente que decidiu mudar de rumos profissionais ou teve coragem de assumir o que sempre quis
e nunca teve coragem de fazer, dar um grito de liberdade e superar limites, acreditar em si mesmo e, sobretudo, descobrir o melhor de si mesmo e encontrar razões para viver e sentido para ser feliz. Descobrir a missão antes que os outros ou a sociedade façam acreditar numa missão qualquer ou coloquem a pessoa a serviço de outros interesses ou projetos. Foi encantador ouvir a partilha dessas mudanças ao longo do ano e foi emocionante chegar ao final do ano e ouvir dos jovens a vontade de continuar. O PQV nasce como mais uma expressão dessa pequena semente de libertação que a família Shalom se propõe ser no meio do mundo, na vida das pessoas, com amor preferencial pelos jovens. O autoconhecimento e a experiência de Deus, como as grandes sedes e linguagens do nosso tempo, encontram terra sequiosa e aberta na vida dos jovens e adolescentes. E, sendo fiéis à escuta de seus anseios profundos, podemos nos encantar com a seriedade e profundidade com que os jovens de hoje confiam e se entregam a projetos que sejam sérios e profundos. A maturidade, que até anda rara nesses ambientes de pessoas adultas, aparece como uma tatuagem indelével na vida desses jovens que se olham no espelho de si mesmos e se perguntam: para que viver? Há 50 anos, na sala dos encontros de jovens Shalom em Angola, tinha uma pergunta na parede: jovem, quem é você? Porque na intuição de quem começou já se abria a trilha do autoconhecimento como caminho para Deus. Hoje, talvez não precisemos perguntar ao jovem quem ele é, pois ele já chega arrastando a angústia sob a pergunta: quem sou eu? Mas podemos colocar na sua frente um espelho para que ele descubra quem é no melhor dele mesmo, na natureza da sua natureza, muito mais além das máscaras e dos limites que o prendem. E aí talvez possa renascer com um brilho nos olhos para enxergar o sentido da vida na missão descoberta a partir do mais profundo dele mesmo. Do casamento entre a comunidade Shalom e o Enneagrama, o PQV nasce como um fruto maduro que muitos jovens já estão saboreando e com ele saciando sua fome de sentido e seus vazios existenciais. Partir da realidade dos jovens sempre foi a bússola ao longo destes 50 anos. A perplexidade perante a vida, o vazio de sentido e de valores, a cultura líquida que se esvai por entre os dedos sem preencher vazios, a perda de brilho no olhar e o para que viver, não mais como pergunta, mas muito mais como constatação de desencanto, parece ser cada vez mais o grito silencioso que brota da realidade dos jovens. 3 anos do projeto Para Que Viver vão mostrando que quando aparece uma corda segura no fundo do poço, os jovens já agarram com firmeza antes que surjam outras cordas. As equipes do PQV, a partir da experiência do Instituto Enneagrama Shalom, colocaram a serviço dos jovens o que de melhor aprenderam, experimentaram e ensinam sobre a tradição do Enneagrama, agregando sempre outras abordagens a serviço da transformação do ser humano. Os jovens abriram o coração e mergulharam fundo,
descobriram a compaixão por si mesmos e pelos outros e voltaram à superfície da vida com um brilho no olhar. E bem maior do que o sonho é a alegria de poder fazer a diferença na vida das pessoas, com um gostinho especial na vida dos jovens. E é a partir desse encontro com a essência, a presença amorosa e silenciosa de Deus no coração do ser humano, é a partir daí e apenas a partir daí que a transformação e a libertação podem acontecer. O Enneagrama é apenas um mapa. A esperança brota abundante ao olhar para a vida e o mundo a partir dos olhos brilhantes desses jovens. A vida vale a pena e tem sentido quando se descobre a missão. E a missão descoberta e assumida dá sentido à vida.